Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos, e eu quero fazer menção aqui, nesta nova sequência de gravações de vídeos áudios, né, sobre a igreja de Éfeso, a igreja cristã que estava em Éfeso. Tá? A leitura, para esta oportunidade, é a primeira carta de Jesus Cristo à igreja que estava em Éfeso, que vai do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 7, que diz-nos: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho contra ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amados ouvintes da palavra de Deus, fazendo esta introdução, Éfeso é uma das antigas cidades, a qual foi a capital de toda a Ásia Menor. E nos dias da igreja primitiva, possuía 500 mil habitantes. Era muito desenvolvida, pois possuía um enorme comércio, e também ficou conhecida por causa do grande templo dedicado à deusa Diana, que era adorada pelos efésios. O apóstolo Paulo escreveu sobre os grandes mistérios da igreja cristã aos cristãos de Éfeso, pois lá havia muitos judeus. Paulo faz a sua segunda viagem missionária para essa cidade. Isso nós encontramos em Atos capítulo 18, versículo 19 ao 21, e Atos capítulo 20, versículo 17 ao 38, onde também o apóstolo João viveu, morou e dirigiu a igreja ali até os seus últimos dias de vida. João, ele dirigiu e supervisionou as igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Os turcos tomaram Éfeso entre os anos de 630 a 640 depois de Cristo, e que a mesma fora destruída em 1402 depois de Cristo por Timur-Lenk. As suas ruínas são conhecidas por Abishassoluk e também Ragnos Teólogos, o santo teólogo, em homenagem ao apóstolo João, que foi sepultado em Éfeso. Encerrando essa introdução, nós podemos ver com que forma o Senhor falou a essa igreja, dizendo: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve, versículo 1. Essa é uma ordenança de Jesus a João para ser destinada ao dirigente da igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Essa mensagem foi para a igreja de Éfeso e também para os nossos dias. Ao dirigente da igreja foi dado o compromisso de passar a todos os crentes a mesma mensagem que o anjo do Senhor entregou ao apóstolo João. Pois a palavra do Senhor é imutável, intransponível, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecerá para sempre. O Senhor Jesus quer uma igreja fiel às Escrituras sagradas, uma igreja temente e obediente à sua palavra, pois Jesus, ele foi o exemplo para a igreja seguir. Ouça o que ele diz na sua oração, no seu sustentestamento: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes. João capítulo 17, versículo 8. Quase toda a cristandade dos dias atuais, ela é cega, pobre, miserável e nua, e também morna, igual à igreja de Laodiceia, e isso pela falta de fiéis pregadores às sagradas escrituras. Isso, Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. Jesus se identifica para Éfeso dizendo: estas coisas, diz aquele que escreva na sua mão direita está escrito e está sustentada em 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Apocalipse 2, versículo 1. Jesus, ele é aquele que tem todo o domínio sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e principalmente sobre os seus dirigentes e membros do seu corpo. Esse mistério está revelado em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. É o mesmo do que está em João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Versículo 29. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu Pai. Essa é a segurança e a certeza de que o Senhor, da nossa salvação, Ele cuidará de nós até o fim. Pois a salvação, ela vem única e exclusivamente do Senhor. Ele é o Senhor da nossa salvação. Pois a salvação pertence e vem e é proveniente somente dele. De Salmos capítulo 37, versículo 39, versículo 40. No Antigo Testamento, toda a nação de Israel era iluminado por uma luz, a menorá, que foi apenas a representação de Cristo. A menorá iluminou o tabernáculo e também o templo de Salomão. Já a igreja da dispensação da graça, ela é iluminada por cada membro, por cada servo de Deus, de Mateus capítulo 5, versículo 14, que diz: vós sois a luz do mundo. E o maravilhoso é que toda a igreja ela é iluminada pela própria glória do Senhor, que tem as 7 estrelas, os anjos na sua mão, e que anda e ilumina os 7 castiçais, as 7 igrejas de ouro, pois o Senhor é o sol da justiça do Deus Todo-Poderoso e Soberano, de Malaquias capítulo 4, versículo 2, que diz: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo curas em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do currais. Malaquias 4, versículo 2. Jesus é a luz que veio para iluminar toda a sua igreja e o mundo, dissipando todas as trevas do pecado, de João capítulo 8, versículo 12. Então, Jesus disse-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá em si a luz da vida. Muito embora Jesus não fosse deste mundo, mas ele era e é a luz do mundo, o libertador que veio para tirar os pecados e os pecadores das algemas, das cadeias e dos grilhões da morte. Ele é o próprio resplendor da glória de Deus, a menorá de Deus, que iluminava o tabernáculo e também o templo construído por Salomão, e que agora ele anda no meio dos 7 candeeiros ou das 7 igrejas. Ele é o eterno Elohim. Jesus está acima de todo principado e potestade, poder e domínio e força e glória. Está acima de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 21. A igreja é o próprio corpo de Cristo, onde ele mesmo é o eterno redentor de cada membro do seu corpo, e que não foi aleatoriamente que o apóstolo Paulo falou: ora, seja, morremos com Cristo, cremos que com ele também ressuscitaremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não nem mais tem domínio sobre Jesus, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para todo o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 10. O Senhor conhece as obras de uma igreja, o seu serviço e o seu amor. Jesus diz sobre Éfeso: conheço as tuas obras, assim o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que tu pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Isso sim é trabalho com amor, com tamanho esforço, com muita dedicação, sem desistência, trabalho esse que superou todas as dificuldades. Não existiam obstáculos que não fossem superados. É também tão provável que o Senhor diz: tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Ora, os nicolaítas eram uma classe de meios cristãos, onde eles aprovavam determinados pecados da carne, diríamos, alguns tipos de obras carnais, de Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Mas a igreja de Éfeso, aqueles fiéis cristãos, aqueles que eram minoria dentro do movimento cristão que estava em Éfeso, eles recusaram qualquer tipo de amizade mundana. Na época da igreja primitiva já existia um determinado tipo de teologia liberal. E isso até mesmo porque existia uma variedade de crenças onde aqueles novos chegados à fé cristã na igreja, de forma aqui equivocadas, esses reconhecidos e recém-chegados
queriam, assim, incluir determinadas crenças e costumes, algo daquilo que, sobre as circunstâncias da fé judaica ou do judaísmo, eles traziam o ato da circuncisão para dentro da igreja cristã. Isso está em Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. E dentre outros costumes da fé judaica que eram praticados. Isso aconteceu entre o povo de Israel, que queriam levar essas práticas de fé para dentro do cristianismo, que estava estruturando nos dias dos apóstolos. Agora imagine as práticas dos gentios, com as suas religiões místicas, os problemas que a igreja primitiva teve que enfrentar, como os gnósticos, que queriam passar as suas muitas filosofias e crenças e o saber do pragmatismo da época da igreja primitiva, algo do que João, tanto quanto o apóstolo Paulo, muito combateu. O embrião da teologia liberal dos dias atuais deu-se nos dias da igreja primitiva, entre os acontecimentos e argumentos filosóficos pelos gnósticos e também pelos religiosos da época. Crenças essas que negam os sinais, maravilhas e os muitos fatos operados por Jesus e os profetas. A igreja de Éfeso estava sendo bombardeada pelos nicolaítas, bem como as falsas doutrinas de Balaão, as idolatrias do falso culto nos dias da falsa profetisa Jezabel. De certa forma, nada diferente de quase toda a cristandade dos nossos dias. Em pleno século XXI, com as diversas linhas de interpretações teológicas, não e nada fácil que, de fato, quer e quem quer pregar e viver a verdade da palavra de Deus. É como, de fato, disse Jesus: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqueles perseguidos cristãos de Éfeso, eles também foram fiéis à sã doutrina da palavra de Deus, pois lá também existia o remanescente fiéis para aqueles dias de tanta perseguição, de tantos martírios, de tantas mortes dos fiéis cristãos, dos verdadeiros servos, dos verdadeiros filhos e filhas de Deus. A obra, como Justus Gonzales, Eusébios de Cesareia, Flávio Joséfo, dentre muitos outros, que se possam contar os fatos históricos da vida dos verdadeiros cristãos, que foram perseguidos e mortos não só pelo Império Romano, mas também pelos religiosos daquela época. Nos afirmam os historiadores os fatos da igreja nos dias do apóstolo Paulo, do apóstolo João e dos demais apóstolos da igreja, onde depois a história relata as diversas perseguições, onde aqueles verdadeiros filhos do Senhor, eles foram perseguidos de forma tão cruel, flagelados, levados ao suplício da Inquisição, onde esses verdadeiros cristãos eram mortos de formas cruéis, como conta a obra O Espelho dos Mártires. Outra obra muito comovente é o livro A Origem, de Gilberto Steffan. O Senhor Jesus conhece com profundidade as obras de Laodiceia, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, e agora aqui também ele conhece as obras e a perseverança dos fiéis cristãos que estavam em Éfeso. E que essas inúmeras obras, as quais aqueles cristãos faziam, o Senhor conhece a profundidade que elas poderiam produzir, tanto quanto a sua dedicação de cada servo do Senhor, do trabalho deles naquele lugar. No entanto, após esses reconhecimentos, logo vem a surpresa. O Senhor diz: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Uma igreja que persevera no primeiro amor, ela sempre produz frutos que valerá por toda a eternidade. Amados ouvintes da palavra de Deus, nós terminamos aqui com a primeira parte da gravação sobre a igreja cristã que se encontrava na cidade de Éfeso. Daremos continuidade à segunda parte, onde nós continuaremos falando sobre os verdadeiros cristãos de Éfeso, aqueles poucos servos de Deus que de fato serviam a obra do Senhor, sem a perda do primeiro amor e do trabalho com o qual eles enfrentaram as inúmeras perseguições que eram contra a igreja daqueles dias de então. Fica aqui esta palavra, e nós queremos aí que você possa deixar o seu like, aí o seu curtir, reagir, comentar e compartilhar, e procurar nos ajudar à divulgação da sã doutrina da palavra de Deus, compartilhando e trazendo novos inscritos para este canal,
e ore ao Senhor por esta humilde obra, para que nós possamos dar continuidade. Em nome de Jesus. Este que vos fala é o evangelista Rubens Carlos. Rogamos por vossas orações e contamos com as vossas contribuições, não em espécie de dinheiro, né? Mas em você nos ajudar a divulgar a sã doutrina da palavra de Deus. A paz do Senhor esteja com todos